Boa noite, galera. Tudo bem? Quem vos fala é André Machado. Já tem bastante tempo aí que eu não gravo nenhum vídeo, nenhum podcast. Realmente eu estou hiper ocupado aí com esse meu projeto, os 10%, né? A minha sala ao vivo, onde a gente opera índice, dólar ao vivo, usando análise técnica real, né? Botando em prática toda a teoria que eu costumo passar adiante aí, seja através desses vídeos ou dos meus treinamentos, mas principalmente finanças comportamentais, né, que é o que faz isso tudo funcionar. E por conta disso eu não estou tendo tempo aí disponível para fazer mais nada, porque tempo até tenho, mas esse projeto aí acaba sendo tão intenso que me suga as energias e de noite eu acabo relaxando, descansando, não assumindo nada para fazer no horário noturno. Bom, a maneira como eu relaxo à noite é lendo revistas sobre mercado, lendo livros, estudando, né? Porque isso é uma coisa que me dá muito prazer e também é uma maneira de eu relaxar. Bom, eu estou aqui com a edição de fevereiro, né? Que chegou aí tem umas 2 semanas, só hoje que eu estou conseguindo abrir para ler. A de fevereiro de 2017, da Stocks and Commodities Magazine. E ela veio com uma entrevista bastante interessante, né, de um antigo trader de futuros, né, ele já está fora do mercado, e de cara o título da entrevista começa com uma frase que eu tenho usado muito na minha sala de aula, né, na minha sala de aula ao vivo, diariamente, de que a vida de um trader não é uma corrida de 100 metros rasos, ela é uma maratona. Os ganhos têm que ser acumulados ao longo da vida. É por isso que, apesar de eu ter minha meta diária, acho que todo mundo acaba tendo, a gente deve operar as oportunidades conforme elas surjam. A gente tem que tropeçar na oportunidade, não procurar a oportunidade. Quando ela aparecer, ela vai estar clara na sua frente. Isso não necessariamente acontece todos os dias. Por isso que talvez essa obrigação de ter uma meta diária talvez seja muito prejudicial, porque pode levar a gente a forçar a barra e forçar algumas oportunidades que de fato não existem. Então tá aqui, a matéria começa da entrevista dizendo que dizendo que é uma maratona, não é um sprint, né, ou 100 metros raso. E a entrevista é com o Ed Dobson, que é esse antigo esse trader de futuros aposentado. Também é autor de 9 livros sobre mercado financeiro, análise técnica, e também foi um publisher, né, um editor, né, tendo fundado em 1975 a... Cadê? Traders Press, 1975, uma editora para traders. Bom, a entrevista é muito interessante, mas eu não vou me alongar muito nela. Eu vou direto a um ponto aqui que me chamou bem a atenção, né? Já mais para o final da entrevista, onde o repórter pergunta para ele, né, o que ele acha, né, o que ele pensa a respeito de tantas pessoas falharem como traders, né? E aí ele comenta aquilo que eu abordo nos meus treinamentos, do tripé, né, que é fundamental para a gente performar como trader, para a gente desenvolver um projeto profissional de nos transformarmos em traders, que é o tripé, seja análise técnica ou trade system, o método, como ele menciona aqui, gerenciamento de risco e finanças comportamentais. E aqui ele comenta, bom, eu vou ser um pouco repetitivo em relação ao que ele fala aqui, porque é o que eu falo sempre. Eu acho que é o que quase todos os educadores ou coaches de mercado financeiro dizem, né? E todos vocês já estão carecas de saber. Mas lá adiante que tem um ponto-chave aqui dessa entrevista que me chamou a atenção, que é o motivo de eu estar gravando esse vídeo. Aqui ele comenta que, principalmente, a causa primária é o lado emocional, né? Como todos nós sabemos, né? E aí ele comenta que a maior parte das pessoas gastam a maior parte do seu tempo estudando um método ou um trade system. Ele não chega a falar especificamente de análise técnica, mas para nós aqui, para vocês que me acompanham, vou focar na questão da análise técnica. E é verdade, eu conheço pessoas que operam o dia inteiro, né,
e depois passam horas todas as noites, né, finais de semana, estudando tudo de análise técnica, achando que um determinado indicador vai mudar a vida deles, vai mudar os resultados deles, né? E não é verdade, não é um indicador que vai mudar a vida de ninguém, é o comportamento, né? Não é o time frame que vai mudar a vida de ninguém, não é a mudança de ativo que vai mudar a vida de ninguém, sim a mudança de comportamento. Então ele fala, a maior parte das pessoas gastam muito tempo estudando o método no sistema, né? E são os três elementos do trading. O método, o sistema, o money management ou controle de risco e o aspecto emocional, ou seja, o tripé que eu sempre menciono. Ele fala que as pessoas gastam 80% do tempo, então, estudando método ou sistemas, né? Ou que tipo de trade vai fazer e como vai fazer esse trade, mas negligenciando completamente o aspecto emocional. E a única razão que as pessoas perdem dinheiro é porque elas não botam nenhum esforço em aprender sobre suas próprias emoções, como controlá-las e como negociar com o medo e a ganância. Ou seja, aqui acaba indo, né, de encontro com o que eu venho falando há anos. Na verdade, eu acho que isso é uma unanimidade entre todo mundo que já operou de verdade, profissionalmente, e que chega a essa conclusão. Isso está em todos os livros de finanças comportamentais ou psicologia do trading, seja os livros do Mark Douglas, Andrew Smith, Martin Pring, todos os livros que eu utilizo para minha formação acadêmica para poder lecionar falam exatamente isso, né? E aqui ele continua que o ponto emocional vai estar sempre presente junto com você, não tem como você fugir disso, né? Só que não adianta a gente não encontrar e não enfrentar isso de frente, né? Os pontos emocionais estão sempre ao seu redor. E aqui ele comenta que ele foi broker por várias corretoras, né? E foi broker por 23 anos. 23 anos, com clientes que operavam futuros e opções, né? E aqui ele comenta que ele teve várias pessoas inteligentes, conheceu muitas pessoas espertas, inteligentes, né? Teve clientes em todos os Estados Unidos, né? Em todos os estados, e muito inteligentes, né? Que faziam o seu dever de casa, faziam sua pesquisa, que tinham o seu próprio trade system. E aqui vem um fator interessante, que é o que me chamou a atenção para gravar esse vídeo. A gente sempre comenta que 90% das pessoas quebram, né? E só 10 têm sucesso. Eu confesso que isso são números que eu já uso há tantos anos que eu não sei nem qual foi a fonte original. Eu sei que, por exemplo, nos livros do Mark Douglas ele comenta desses percentuais, né? Se não me engano, ele comenta alguma coisa de 80-20 ou 90-10. São dois trechos que ele utiliza esses números. Não sei também da onde ele tirou esses números. O Daniel Kahneman também apresenta números parecidos, né? 90% vão falhar, né? Que é a famosa teoria da perspectiva. 90% cai naquela armadilha de comer feito passarinho, defecar como elefante, com isso acabam ficando sem dinheiro. Pois bem, aqui o autor, né, esse autor de livros, o Ed Dobson, ele comenta que 98% são pessoas que vão perder seu dinheiro operando no mercado. 98%. Eu até utilizando esses números estatísticos aí, Daniel Kahneman, Mark Douglas, eu batizei o projeto de os 10% de Wall Street, né, já pensando num trabalho para realmente levar o máximo de traders a tirá-los do grupo dos 90% e levá-los para os 10%. Mas aqui ele comenta, 98%, né, são traders que, apesar do seu alto QI, apesar de todo o seu esforço nesse trabalho como trader, continuam perdendo dinheiro, né? Pois bem,
Eu queria só compartilhar isso, ou seja, os números parecem ser mais agressivos e mais fatídicos do que os que a gente vem utilizando ou vem lendo em vários livros, várias publicações, né? Estamos falando aqui de um autor de 9 livros, um cara que tem grupos de onde ele suporta traders, trabalhou 23 anos como brokers, então deve ter passado especificamente com traders de futuros e opções, então deve ter passado muita gente aí pelas suas mãos. Ele afirma que 98%, independente do seu QI elevado, seu esforço para fazer o seu, como ele chamou, homework, né, fazer o seu trabalho, sua preparação para operar no mercado, ou seja, estudar, conhecer bem os ativos, fazer, por exemplo, no nosso caso, fazer os estudos nos gráficos, fazer toda essa preparação, continuam perdendo dinheiro. E a causa por trás disso é a falta de esforço para você entender ou se conhecer pelo lado emocional. Eu mesmo, nesse projeto, eu já venho lecionando análise técnica há 10 anos, comecei na CMA, depois passando pelo Instituto Educacional BMF Bovespa. Nesses 10 anos eu percebi a necessidade das finanças comportamentais e isso veio tomando cada vez mais espaço no meu treinamento, né? A ponto de, no último treinamento que eu fiz ao vivo ano passado, aquele com Oliver Velez, eu fiquei responsável por um dia inteiro, que acabou sendo um dia e meio, só de finanças comportamentais, tamanha a importância disso na minha metodologia hoje em dia. E esse projeto, os 10%, não sei se eu mantenho o nome os 10%, agora reduzo para os 2%, né? Mas brincadeira, vou mantê-lo como 10%. Esse trabalho realmente veio, acho que, coroar esses 10 anos de esforços para levar pessoas do ponto zero até o ponto de poderem se auto-intitularem traders profissionais. E ele é muito focado em finanças comportamentais, e o método Tabajara que eu desenvolvi, que é um setup ansiolítico, não tem nada demais. As entradas são 100% análise técnica pura e simples, pivôs de alta, pivôs de baixa, o price action básico que a gente conhece, mas com suporte forte do Tabajara para deixar a gente com viés correto, para evitar operar com viés equivocado. Então isso tem dado muito certo, tenho recebido feedbacks diariamente de traders que estão trabalhando aí comigo. Recebi um ontem que eu devo divulgar a qualquer momento, vou só dar uma trabalhada, porque o texto é gigantesco, mas é um trader me agradecendo que nesse último mês que ele esteve comigo, ele só fez 17 operações, sendo 14 com gain. Então, ou seja, estou conseguindo levar as pessoas a controlar a ansiedade, esperar as horas certas para entrarem, pararem de girar e sustentar o sistema e começarem a pensar em si, começar a pensar na segurança para operar. Então as coisas estão indo super bem. Então eu achei bem interessante essa entrevista, compartilhar essa informação com vocês. Vou ver se eu faço isso mais vezes. Tem muita coisa, muitas ideias que eu venho tendo aí no dia a dia, mas realmente falta tempo para eu poder conseguir compartilhar. Mas dentro do possível eu vou passando informações para vocês. Ok? Bom, eu queria aproveitar também, deixar um convite aí para vocês. Nesse final de semana vai ter um treinamento meu online, porém ao vivo, de análise técnica com finanças comportamentais. Tá ok? Esse treinamento que alguns já adquiriram a gravação de dezembro. Vou fazer mais um agora, em Full HD dessa vez, com 60 megabits de upload, vai ficar bem legal. Estou com uma infra bem bacana aqui para fazer esse tipo de treinamento online. E ele vai ter um foco, como todos os meus treinamentos, bastante forte, acentuado em finanças comportamentais. Tá, ok? Isso já faz parte da minha ementa, do meu programa já há muitos anos, inclusive lá na Bolsa também. Eu tinha um dia só para falar de finanças comportamentais. Nesse treinamento a gente vai ter aí de 4 a 6 horas só sobre isso. Eu queria aproveitar então que estamos aí na reta final para as inscrições. As inscrições acabam na quinta-feira, para eu poder fazer todo o cadastro dos alunos para sábado. Vai ser sábado das 9 da manhã às 19 horas da noite, sábado e domingo.
Eu queria oferecer então um bônus aí para a galera que se inscrever. Quem está inscrito também vai ganhar, obviamente, mas para a galera que estiver disposta a passar esse final de semana comigo estudando análise técnica com finanças comportamentais, vou estar oferecendo um bônus, que é um webinar que eu gravei há cerca de 1 mês e meio atrás, que eu vou disponibilizar para todos esses alunos esse webinar gratuitamente, que são os 5 estágios de evolução de um trader, que começa desde a incompetência inconsciente, passando pela incompetência consciente, depois passando pela fase que você descobre que é incompetente e começa a mudar o jogo, terceiro estágio, indo para o quarto estágio, que é a competência consciente, e finalizando com a competência inconsciente, aquilo que já é natural. Então é um webinar bem bacana que eu fiz aí no início de fevereiro, tá? Vou estar disponibilizando esse webinar gratuitamente para todos que se inscreverem para este treinamento até quinta-feira, 24 horas, meia-noite, tá ok? De quinta para sexta. Para fazer a inscrição, é só mandar um e-mail para contato@xmtreinamentos.com.br, que é o meu parceiro que me convidou para montar esse treinamento, para começar o seu portal de treinamentos de mercado financeiro, e eu estou sendo o estreante nesse portal da Checkmate Treinamentos. Então é contato@xmtreinamentos.com.br e me mantém na cópia, né? Meu e-mail é abcmachado@gmail.com, que aí qualquer dificuldade eu tento dar um suporte, dar uma agilizada. Tá bom? Fica aí o convite, espero que vocês tenham gostado deste bate-papo. Essa revista é muito boa, gosto bastante, tá? Recomendo a todos vocês. Inclusive aqui eu vi uma promoção, $5 por mês para você ter a versão online dela, ou seja, muito barato, R$15, né, praticamente, 15, 16, 17 reais. Versão online, inclusive com acesso aos últimos 5 anos. Bem interessante. Toda edição tem alguma coisa que a gente pode aproveitar aqui para os nossos mercados. Beleza? É isso aí, galera. Fico por aí. Espero encontrá-los aí sábado às 9 da manhã nesse treinamento online de análise técnica com finanças comportamentais. Grande abraço. E para a galera da sala, 9 horas da manhã, tô lá esperando por vocês. E amanhã, lembrando, temos FED às 15 horas. Beleza? Grande abraço, galera.